ponto importante que chamou a atenção é o presidente da Câmara, Hugo Mota, ali, que agora ele saiu na última semana, a gente falou isso, bastante fragilizado por conta da obstrução da oposição, e agora, né, por conta desse assunto, parece que conseguiu ganhar um fôlego com essas pautas, e vai ter pelo menos está tentando ter uma marca nessa gestão. Ontem teve uma reunião de líderes em que ele disse que não vai pautar o PL da anistia e nem o fim do foro privilegiado. E ele abriu a sessão de ontem do plenário até dando um recado. Vamos acompanhar, a gente separou um trecho sobre isso. Existem matérias que são urgentes e existem matérias que são mais do que urgentes. Elas são inadiáveis. Elas são incontornáveis. Elas são obrigações morais de qualquer civilização que se pretenda digna desse nome. Proteger a infância não é um favor, é um dever. É um dever que antecede partidos, ideologias, disputas. Por isso, anuncio aqui que a Câmara criará, ainda esta semana, um grupo de trabalho com a participação de parlamentares e também especialistas de fora desta casa, que poderão contribuir num prazo exíguo, quem sabe de até 30 dias, em uma proposta para apresentar uma proposta que possa trazer o mais avançado e efetivo projeto de lei para proteger as nossas crianças. Lara, a pergunta agora é, como que a oposição vai reagir? O Hugo Mota mostrou ali uma disposição em pautar outros assuntos que não são prioritários para esse grupo. O líder do PL ali na Câmara, o deputado Sóstenes Cavalcante, até fez uma postagem no Twitter nessa madrugada criticando o presidente Lula, falando que já tem um projeto de lei sancionado ali para a criação de um cadastro nacional e que isso não teria sido feito. A gente está até acompanhando aí na tela o que disse o líder do PL na Câmara, o Sóstenes Cavalcante, e é justamente isso, Lara. Como que fica a oposição e o Hugo Mota nessa sinuca de bico? Perde força a pauta da oposição e como que o Hugo Mota deve se equilibrar? Letícia, eu fico pensando, né, que essa questão de definição de regras, definição de punições para esses conteúdos de adultização infantil, ela é uma pauta tão urgente e com impactos tão assustadores, né, que ela é capaz, sim, de unir, digamos assim, as diferentes bancadas, as diferentes ideologias dentro do Congresso Nacional. E aí eu fico pensando, por exemplo, né, como é que a oposição vai ter que fazer um cálculo muito exato de como agir nesse momento. Por quê? Como você disse, né, Hugo Mota anunciando, portanto, esse destaque para essas questões voltadas para as regras das redes sociais e a questão da adultização infantil, e, ao mesmo tempo, dizendo para a oposição, olha, aqueles projetos que vocês estão pressionando para que sejam colocados em pauta, seja a anistia ampla e restrita para os envolvidos no 8 de janeiro, seja o fim do foro privilegiado, ele anunciando para a oposição que essa não é a prioridade no momento e anunciando que a prioridade no momento é essa questão das crianças e adolescentes, como que a oposição vai se posicionar e dizendo que é contra? Né? Por quê? Porque a oposição, ela tem uma defesa forte ali dos valores da família, né? Sempre fazem questão de anunciar e de fazer essa defesa dos valores da família. Como é que a oposição vai se colocar contra essa pauta de defesa das crianças e dos adolescentes em algo tão urgente nesse momento, né? Então, será que como é que fica a situação se eles falam, não, a nossa prioridade agora é sim a anistia, é sim o fim do foro, depois a gente analisa essa questão envolvendo crianças e adolescentes? Né? Não fica bom para eles. Então, o cálculo agora, a partir de agora, desses integrantes da oposição, vai ser exatamente como fazer a defesa dessas pautas que já estão aí há algum tempo, sempre estão presentes nos discursos, etc., ao mesmo tempo em que mantém também esse apoio às propostas de definição de regras aí em relação a crianças, adolescentes e a internet, redes sociais e esses conteúdos denunciados pelo influenciador Felca. Então, ao mesmo tempo que o Hugo Mota vinha de um desgaste muito grande
hoje em função daquela confusão que a gente viu no plenário na semana passada, a oposição segurando ali mais de 30 horas de obstrução, inclusive com cenas que a gente lembra aqui da própria dificuldade de Hugo Mota de sentar na sua cadeira, assumir o controle da sessão. Mas aí a gente vê o quê, né? Hugo Mota tentando recuperar, portanto, o controle da pauta da Câmara dos Deputados, tentando recuperar a capacidade de negociação e articulação junto com as bancadas, porque na semana passada a gente viu a oposição indo atrás do ex-presidente da Câmara, Arthur Lira, buscando essa negociação. Ou seja, Hugo Mota tentando, através dessa pauta, e que a gente destaca que a urgência e a importância de que, de fato, o Congresso Nacional se debruce sobre ela, né? Em relação a isso, não há nenhum questionamento sobre o tanto que ela é urgente e importante, mas Hugo Mota também vendo aí nessa questão uma chance de se distanciar das polêmicas dos últimos dias e também, ao mesmo tempo, conseguir retomar o controle da pauta e da capacidade de negociação com os deputados. Então, vamos ver hoje, por exemplo, se na CCJ, como vai ser essa análise. Vamos ver qual vai ser, inclusive, o posicionamento de integrantes da oposição, sabendo que agora esse é o tema considerado prioritário pelo presidente da Câmara, em detrimento das outras pautas de anistia e fim do foro. Então, hoje é um dia, acho que vai ser um dia bastante emblemático nesse sentido, e caso o governo consiga, de fato, enviar essa proposta de regulamentação, seja hoje, seja nos próximos dias, vamos ver como que isso vai ser abraçado pelo Congresso Nacional ou rechaçado, e como que Hugo Mota vai conseguir negociar ali, né, partes, trechos do projeto enviado pelo Congresso, se isso vai ser anexado em outra proposta ou se vai se tentar ali elaborar uma outra grande proposta a partir dessa e de outras. Mas eu acho que hoje na CCJ, essa reunião da manhã da CCJ, acho que vai ser aí uma prova de fogo para a gente ver, inclusive, como a oposição vai se posicionar e se, de fato, essas pautas terão aprovação com um pouco mais de agilidade na Câmara dos Deputados especificamente. Letícia. É importante a gente lembrar, a gente sempre fala isso, o ano que vem é ano eleitoral. A gente teve um Congresso Nacional, uma Câmara ali mais lenta nesse primeiro semestre, poucas pautas relevantes sendo pautadas. A gente sempre falou aqui que Hugo Mota ainda não tinha mostrado qual que ia ser a sua marca da gestão. Agora ele aproveita dessa questão ali, desse assunto que tem alta sobre a adultização de crianças, a importância de realmente punir quem comete crimes, né, crianças e adolescentes, aproveitando isso para poder pelo menos criar uma marca. E lembrando que esse é um assunto, como a Larissa mesmo mencionou, que une oposição, base, governo, une todo mundo. É um assunto ali de consenso em relação a isso, apesar de que, como a Larissa mencionou, é um ponto essa questão ali de criminalizar, essa questão de pessoas, né, que atuam ali na questão da adultização de crianças e adolescentes, e um outro ponto, a regulamentação das redes sociais, é esse que não tem exatamente muito consenso, porque muitos parlamentares avaliam essa questão, inclusive ali, que poderia ser uma certa censura, mas é um ponto, a gente tem um ponto em comum entre todos eles, né, vamos ver, não acredito, né, que vai ter algum parlamentar que vai se opor em relação a isso, vamos ver qual que vai ser o cálculo da oposição, mas lá, é importante a gente lembrar, porque você mencionou na semana passada toda aquela obstrução que durou mais de 30 horas, Hugo Mota que não conseguia ali chegar na mesa, e aí Hugo Mota também deu, apesar de não falar que vai pautar, né, já enfatizou que não vai pautar nesse momento PL da anistia, nem questão do foro privilegiado, alguns sinais. A gente pode falar, eu quero até saber se é algum sinal ou não em relação, porque teve alguns parlamentares ali que atuaram mais enfaticamente nessa obstrução e eles chegaram até ali sofrer um pedido ali de advertência, suspensão, e a Câmara inclusive alterou esse rito, que era um rito ali para ser mais rápido, célere, de 5 dias, e agora pode levar até 50 dias úteis, ou seja, dá tempo pro assunto morrer, né, em relação a isso. Se isso também pode ser um sinal ali do Hugo Mota para a oposição também, de não deixar esse assunto contaminar também ali a Câmara dos Deputados.
Letícia, é uma ótima lembrança isso realmente, porque, de fato, logo que o Hugo Motta anunciou que estava encaminhando as denúncias para a corregedoria, né, as denúncias dos deputados relacionados ali, que estavam envolvidos na confusão do plenário, enfim, aqueles 14 nomes, né, havia, de fato, uma expectativa de que o rito fosse bem célere, o que não vai acontecer, pelo visto, né? E aí, eu acho importante quando você destaca esse ponto, porque não é apenas... acredito que não é apenas uma tentativa de blindar, né, para que não se contamine com esse tema, mas também é uma forma de, entre aspas, né, afagar a oposição, né, quando ele dá esse tempo maior, quando ele amplia isso, quando ele tira a questão da análise das denúncias em si do foco, né, a gente ainda está aí no rescaldo da confusão da semana passada. Então, quando ele tira do foco, ele também, ao mesmo tempo, beneficia a oposição, especialmente o PL, que é o partido que tem mais deputados ali relacionados dentre essas 14 denúncias. Então, tirando com uma mão, mas dando com a outra, talvez, quando ele fala, não, anistia e foro não são as prioridades, mas ao mesmo tempo que dá mais tempo para que as denúncias sejam analisadas na corregedoria da Câmara também, ele está beneficiando de alguma forma, e não digo que isso tenha sido feito para beneficiar, mas quando é garantido esse tempo a mais, a oposição ganha de fato mais tempo para se defender, para se posicionar, enfim, para que não tenha nenhum tipo de prejuízo, porque a gente lembra que alguns ali podem ter o mandato suspenso por 6 meses, né? Aí o gabinete para de funcionar, enfim, todo o prejuízo que isso tem para um mandato. Então, de fato, aí a oposição vai ganhando mais tempo, especialmente esses deputados relacionados nas denúncias, para se defenderem, para se posicionarem, e a gente só vai ver desdobramento disso, então, daqui a algum tempo, né, Letícia? Tudo é um cálculo político, né? A gente vai, como a Larissa mencionou, a gente vai ter que ver qual que vai ser o cálculo político da oposição para continuar ali priorizando essas pautas que da oposição é a anistia e o foro privilegiado, mas o Hugo Motta também faz um cálculo nisso, né? Ao mesmo tempo em que precisa realmente ter uma punição ali para esses parlamentares, até por uma questão do presidente se impor e não sair frágil dessa questão, porque é inimaginável a gente pensar parlamentares sentar na cadeira de presidente não deixando o presidente sentar. Se não tem uma punição em relação a isso, o Hugo Motta sai ainda mais enfraquecido. Mas tem todo um cálculo político, porque talvez o Hugo Motta não quer inflamar ainda mais a Câmara dos Deputados nesse momento e quer realmente construir ali uma marca. Vamos acompanhar quais vão ser os próximos passos.